Ainda dentro dessa questão do autoritarismo, né, que pautou o debate político brasileiro nos anos 30 e as reformas do Estado Nacional, né, o texto do José Luiz Beiredi propõe uma tipologia bastante sintética, mas muito interessante, sobre as principais correntes do pensamento autoritário brasileiro, né? Sempre entendendo que por trás, né, definindo o conceito de autoritarismo, temos, portanto, a ideia compartilhada por todos esses grupos de que era preciso uma tutela sobre o corpo político, né? Então, o Estado deveria tutelar o corpo político nacional. Corpo político entendido como o conjunto da cidadania, conjunto, né, daqueles que participavam da sociedade política, né? Vejam que há um outro nível de autoritarismo, que é também um controle social, que é uma outra ordem. É preciso pensar o seguinte, em qualquer sociedade, né, temos a sociedade política, a sociedade civil, né, isso que se chama genericamente sociedade é formada por esses dois grandes braços, né, dois grandes eixos, né, e o autoritarismo ele pode incidir sobre esses dois espaços, né? A sociedade política entendida como o conjunto do sistema partidário, os atores políticos, né? Vamos dizer assim, o conjunto de instituições políticas que define um determinado regime político, né? E a sociedade civil entendida como o conjunto de atores privados, grupos sociais que, enfim, interagem, seja por um viés econômico, por um viés de compartilhar um determinado espaço, né, geográfico, enfim, e um tipo de interação também que se dá, né, dentro entre atores privados e grupos econômicos ou sociais, né. Um autoritarismo pode incidir sobre esses dois espaços, né. Em que sentido? O autoritarismo ele pode ser pensado como também uma tutela sobre o corpo político, né? Sobre a sociedade política, estrito sensu, sobre o corpo político, mais lato sensu, né? O corpo político, obviamente, vai além da sociedade política, porque inclui a sociedade civil, os votantes, aqueles que pensam, que atuam, né? Que definem a cidadania, vamos dizer assim. E também o autoritarismo tem uma especial atenção em relação ao chamado controle social das massas, né, que incide sobre a sociedade civil, né. Portanto, é preciso sempre pensar essa ideia de tutela nesses dois planos. A tutela sobre o sistema político, né, e a tutela sobre as massas, os grupos populares, o chamado controle social, né. Vejam, uma democracia pode ter esse tipo de tentativa de controle desses dois espaços, mas o autoritarismo se define pela ideia de uma tutela, né, portanto, de um poder, né, de um grupo né, de líderes, de lideranças, né, que por prerrogativa legal, né, ou algum tipo de poder de fato, controla esses dois espaços, tutela esses dois espaços, sociedade política e sociedade civil, de modo a tolher a liberdade de debate, de ação e de, enfim, trânsito, né? Então, quando se fala em autoritarismo, né, nós estamos pensando exatamente, sobretudo nesse debate aqui nos anos 30, né, o reforço do poder nacional, entendido como Estado e o governo central, né, como Estado nacional e governo central, né, na tutela do sistema político brasileiro e num determinado tipo de controle das massas, né. Vejam que, por exemplo, quando se fala em controle das massas, nós estamos falando exatamente no controle dos cidadãos, sobretudo das classes populares, no dia a dia, né? Que pode ser um controle de tipo policial, jurídico, pode ser uma combinação dos dois, né? Obviamente também isso passa por uma inculcação ideológica, né? Normalmente os regimes autoritários, eles desenvolvem algum tipo de inculcação ideológica, que pode ser simplesmente uma educação mais cívica, mais patriótica, ou uma educação mais voltada para o engajamento num projeto político, né, que é a marca, por exemplo, dos fascismos, né. A gente vai falar um pouquinho da diferença entre, né, o viés fascista desse pensamento autoritário.
que tem algumas especificidades, né? A partir da tipologia do Bered, que ela é bastante operativa e interessante para a gente pensar os principais grupos de pensamento autoritário que atuaram no Brasil, né, nos anos 30, 20 e 30, né, sobretudo, chegamos aí nesses três grandes polos que ele define, né? Por que polos? Porque eles, na verdade, também aglutinam vários atores, vários grupos, né, que nem sempre falam a mesma linguagem, né, de maneira absoluta. Então, a partir da proposta de Bered, né, temos esses três polos. Polos, por quê? Porque são, na verdade, eixos aglutinadores de vários atores políticos e intelectuais, né? Não são grupos coesos, né, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, o polo fascista, ou seja, uma vertente importante do pensamento autoritário brasileiro, nos anos 30, sobretudo, podia ser definido como parte dessa grande família fascista, muito forte na Europa, sobretudo, no entreguerras, né? E o que defendia basicamente o fascismo? Defendia, e que no Brasil se expressava principalmente, mas não apenas, pela ação integralista brasileira. Basicamente uma defesa de uma ordem corporativa, do reforço do Estado nacional e de uma capacitação desse Estado, seja pelo viés ideológico, seja pelo viés político, burocrático, enfim, jurídico, né, de coordenar, né, as ações individuais, os grupos sociais na direção de uma realização de um projeto integral de brasilidade, de um projeto de afirmação do Brasil na história, né, dentro de um princípio que vinha lá, na verdade, desde o Império, de harmonia racial, harmonia social e convergência desse potencial que havia na sociedade brasileira, né? Dentro de um princípio hierárquico, né, e verticalizado, porque, obviamente, o fascismo entende que esse projeto nacional só é possível se for coordenado por um partido político ou por uma agremiação política, né, que mobilize os indivíduos, né, que tire os indivíduos da sua letargia, né, da vida privada, que traga os indivíduos para a rua em grandes manifestações, que envolva os indivíduos, né, em uma espécie de comunidade nacional, né, que seja regida pelo exemplo da liderança, né? No caso do fascismo brasileiro, a grande liderança, né, um pouco que acabou se confundindo vamos dizer assim, com o movimento, foi o Plínio Salgado, né, que, por sua vez, tinha uma passagem pelo PRP, olha que interessante, né? Quer dizer, desse liberalismo oligárquico ele foi, né, para o fascismo, né? Mas não apenas, né? Temos aí pelo menos dois outros nomes muito importantes que constituíram lideranças intelectuais do movimento, Miguel Reale e Gustavo Barroso, né? Miguel Reale fruto dessa tradição do direito, da tradição bacharelesca brasileira, e o Gustavo Barroso, que desde os anos 20 era diretor do Museu Histórico Nacional, né? Portanto, é interessante porque, no caso do Gustavo Barroso, ele será uma vertente intelectual dentro do integralismo particularmente marcada pelo antissemitismo, né? Gustavo Barroso seria ele replicaria algo que é muito forte, por exemplo, no nazismo, né, na Alemanha, né, que seria o antissemitismo, né? Já, por exemplo, Plínio Salgado, ou mesmo Miguel Reale, o trabalho dele está muito mais voltado para a reorganização do Estado Nacional, inclusive a reorganização das bases jurídicas desse Estado, né, integral, que eles diziam, né? Daí o nome integralismo, né? Agora, havia todo um esforço do integralismo em conciliar essa sedução pelo fascismo, pelo Estado forte, com as tradições que vinham do catolicismo tradicional e do patriarcado tradicional brasileiro. Então é interessante esse aspecto, né? Em muitos textos o próprio Plínio Salgado dizia, não, nosso modelo não é nazismo, porque o nazismo desrespeita a tradição cristã e católica, né? Mas a organização, a manifestação
o tipo de mentalidade em torno da ideia de Estado Nacional pode ser caracterizado como uma variável do que se entende aí como essa grande família fascista, né? Que por sua vez pertence às direitas, né? Às extremas direitas. Nem toda extrema direita é fascista, tá? Tem que, dentro da tipologia das extremas direitas, tem uma em particular que é o fascismo, que defende o quê? Além do conservadorismo, da ordem social, da hierarquia, o fascismo é um modelo de mobilização e de organização política, baseado principalmente no partido, no culto ao partido, no culto à liderança, ao chefe, né? E na mobilização permanente do fascista, do homem fascista, do militante fascista, né? Okay? E é interessante que o próprio partido ele é pensado também como uma espécie de milícia, né, de cidadãos em nome de uma causa, né, nacionalista e geralmente ligada à preservação de uma ordem social ameaçada por um outro. Esse outro pode ser o judeu, pode ser o comunista, né, pode ser o socialista, pode ser enfim, né? Então, o fascismo ele é um tipo de pensamento autoritário que, então, é pautado pelo nacionalismo, pelo reforço do Estado, né, no controle do sistema político, mas também do indivíduo, por um tipo de organização pautada nas organizações de massa, né, que via de regra pode ser um tipo de partido político, né, conduzido por uma liderança carismática, ou supostamente carismática, porque o nosso Plínio Salgado aqui, vamos combinar que ele não era propriamente um carismático, né, um líder carismático, mas ele se apresentava como tal e era apresentado como tal pelo movimento, né, e um tipo de organização de massa que se assemelha muito à milícia, a ideia de que é preciso estar pronto para o combate, estar pronto para uma defesa, um engajamento nesse projeto político. Por que eu estou enfatizando muito esse aspecto? Porque esse foi um dos pontos que deu algum estranhamento, que provocou algum estranhamento entre os integralistas, os fascistas, portanto, e o exército brasileiro. O exército brasileiro, apesar de existirem alguns militares que individualmente eram simpáticos ao integralismo, né? Eu citei o próprio capitão Olímpio Mourão, né, que depois vai ser o general de 64, que vai liderar, né, a rebelião militar em 64, o exército brasileiro como instituição, né, como ator político, ele não endossava propriamente essa ideia da existência de uma milícia, de um partido fascista que mobilizasse as massas. Portanto, o nosso exército estava muito mais ligado a uma concepção autoritária, né, que tentava isolar as massas da política. Um pouco dentro da tradição positivista, né? Quer dizer, a política tem que ser neutra, tem que ser técnica, tem que ser racional, e as massas têm que apenas amar a pátria, né? Mas não deixa a política para os especialistas, né? Um pouco, então, o exército, nesse sentido, tinha uma concepção diferente, embora comungasse de certos ideais autoritários, sobretudo a ordem e o reforço do poder nacional, mas completamente diferente, por exemplo, de como pensavam, né, os fascistas, né? Tá claro isso? Ok? Essa diferença, né? Porque, vejam, nenhum exército como organização burocrática de Estado se sente à vontade convivendo com milícias conduzidas por uma liderança carismática. São duas organizações sistemicamente diferentes. E isso é uma questão que, por exemplo, na Alemanha nazista, enfim, causou conflitos, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial. O exército alemão, muitas vezes, e por uma questão interna da Alemanha, acabou se subordinando a uma lógica política que saía do partido, que emanava do partido nazista, e isso, na própria lógica de guerra, acabou sendo contraproducente. Não, o que explica, inclusive, por que alguns generais alemães tentaram matar Hitler, né? E não foi apenas uma vez, né? No final da guerra, principalmente, né? Porque a própria lógica política, né? Podemos dizer assim, uma cegueira ideológica do nazismo, sobretudo em relação ao genocídio, né, a organizar a guerra para o genocídio das populações civis conquistadas, acabou sendo contraproducente para a própria Wehrmacht, para a própria máquina, para as próprias forças armadas alemãs, na lógica da guerra, né?
Veja, então essa convivência entre uma lógica de milícia conduzida por um tipo de ideologia totalitária e uma organização burocrática, militar, ainda que essa se pense como ator político dentro de um princípio autoritário, não é fácil, não é automática. O que explica, em parte, e esse é curioso no Exército Brasileiro, que apesar de comungar muitas vezes desse princípio de ordem, hierarquia, e uma autoridade que emana do Estado Nacional, uma tutela que emana do Estado Nacional, ele, durante, por exemplo, o regime militar de 64, evitou-se ao máximo a emergência de lideranças carismáticas dentro da caserna. Né? E o regime de 64, por exemplo, é um regime muito mais pautado por uma burocracia autoritária, uma burocratização autoritária do poder e menos por uma liderança carismática militar. Né? Porque era exatamente, a política era feita dentro da lógica da caserna, do princípio de hierarquia, né? e da lógica que conduzia, né? Que organizava o próprio exército. Então, insisto muito nisso, o tipo de autoritarismo, né? Que emanava do fascismo não tinha uma aceitação do principal ator político, que inclusive afiançava a ditadura do Estado Novo, que era o exército. Né? Isso vai ter consequências, como veremos. O polo católico, né? Isso é interessante porque nós vimos na aula que os católicos, a Igreja Católica, o episcopado brasileiro, ficou muito preocupado com a República, né? Fez uma longa carta, inclusive muito crítica à República, logo em 1890, se não me engano, 92, né? Agora me falha a data, mas logo no comecinho da República, né? Uma longa carta dizendo como os católicos deveriam, né? Se portar diante daquele novo regime e como a Igreja via aquele regime, que lhes parecia muito ameaçador para a tradição católica brasileira e, sobretudo, para essa ligação entre Igreja Católica e Estado no Brasil. Né? E quando acontece a chamada Revolução de 30 e Vargas sobe ao poder, Vargas também não era propriamente uma pessoa de confiança da Igreja. Era visto como um positivista e um agnóstico, né? Ou seja, quase um ateu. Né? Portanto, a Igreja ficou muito preocupada com a ascensão de Vargas, né? Porque ele exatamente vinha dessa tradição positivista gaúcha. Né? E Vargas, obviamente, muito habilidoso, né? Tratou logo de desfazer essas suspeitas junto à alta hierarquia da Igreja Católica, né? Deixou claro que não pretendia violar as tradições católicas brasileiras. Né? No entanto, de todo modo, né? Ele, além disso, quer dizer, vejam, dentro desse grupo, desse projeto autoritário brasileiro, uma vertente que se destacava desde os anos 20, que pensava uma sociedade também corporativa e organizada a partir de uma hierarquia de valores que tinha na família o seu eixo, né? Emanava exatamente do chamado laicato, né? Como o texto da própria Capelato analisa. Né? O que é o laicato? Eram intelectuais laicos, que não eram, portanto, parte do clero, mas que eram parte do pensamento, desdobramentos do pensamento orgânico da Igreja Católica. Né? Obviamente, intelectuais muito bem formados e com grande cultura humanista e literária, né? E que influenciavam muito no debate. Não só no debate político, mas inclusive no debate artístico. Né? Muitos deles eram críticos literários, né? Inclusive. Isso é interessante. Né? Próprio Alceu de Amoroso Lima. Esses intelectuais laicos se organizaram a partir de uma revista chamada A Ordem, fundada em 1926, a partir do Centro Dom Vital. Né? E, ao lado da alta hierarquia católica, procuraram interferir, não é, no debate cultural brasileiro, no debate político brasileiro, principalmente após 30. Né? E vale dizer também que esse polo católico vai atuar fortemente, né, no debate sobre o ensino básico e superior no Brasil. Quer dizer, um debate que se inicia por volta de 35, 36 e só se conclui em 1944, 45, né? A chamada Reforma Capanema, né? Que reorganiza o ensino brasileiro. Né? Então, os católicos estavam particularmente preocupados com a possibilidade de perder o controle do sistema de ensino, né? De ver proliferar as escolas laicas,
com base na chamada Escola Nova, né? Que era um movimento de pedagogos, de intelectuais ligados à educação, muito importante, né? E que defendia um ensino laico, um ensino calcado em métodos experimentais, em participação, né, do livre pensamento do aluno. Tudo que ia de encontro ao ensino católico tradicional, que era calcado na hierarquia, né, e era calcado em métodos mais tradicionais e na tentativa de conciliar pensamento racional com toda a tradição que vinha da teologia. Né. Então, os católicos eles atuaram fortemente para impedir que o Estado pós-30 laicizasse a educação e criasse uma educação pública, né, calcada principalmente na chamada Escola Nova. Aí um documento importante que vocês têm é o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né? É um documento dos anos 30 que exatamente aponta para onde deveria ir o caminho da educação, que se vocês olharem no documento, vocês vão ver que eles criticam essa interferência de valores religiosos, por exemplo, na formação, né, dos alunos. Também no plano das elites, os católicos atuaram fortemente para impedir que a elite brasileira, né, a formação da elite brasileira se descolasse dos valores católicos. Eu já estou falando especificamente católico, não estou falando nem cristão, tá? É católico mesmo. É ligado à tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, os intelectuais católicos, eles atuaram fortemente, por exemplo, quando surge a USP, né? Mas principalmente quando no Rio de Janeiro, né, surge a Universidade do Distrito Federal, que era uma espécie de epicentro da Escola Nova, né? Os católicos atuam fortemente para esvaziar essa instituição e, pós-Estado Novo, né, exatamente no bojo da repressão que se dá aos grupos da Universidade do Distrito Federal, que por sua vez foram acusados de participar, ou pelo menos ter simpatia pelo levante comunista, né, muitos deles, o próprio prefeito Pedro Ernesto, né, prefeito marcante na história do Rio de Janeiro, né, os grupos católicos acabam controlando essa universidade, esvaziando o projeto laico e criando, por exemplo, a Universidade do Brasil, né, que era fortemente marcada pelo catolicismo tradicional. E depois, esses grupos, já num outro contexto, já dentro de um princípio de renovação do catolicismo na política, conhecido como democracia cristã, pós-guerra, esses grupos depois vão criar, no caso do Rio de Janeiro, a PUC, Pontifícia Universidade Católica, né, 46. Mas aí é um outro contexto, quer dizer, é importantíssimo que vocês entendam que a Segunda Guerra Mundial ela é um corte marcante nessa tradição católica aqui. Quer dizer, esse o polo autoritário, né, os valores autoritários que vinham do catolicismo, eles sofrem um grande abalo durante a guerra, até porque uma parte da igreja foi conivente com o Holocausto, né, com o genocídio judeu, né, e com os fascismos. Então a derrota dos fascismos e o contexto europeu do pós-guerra, com a ascensão do movimento operário, com a ascensão do comunismo, fez com que os grupos católicos também se arejassem, né, e aderissem à democracia, aderissem aos valores democráticos. A possibilidade, inclusive, de reformas, né, que fossem reformas que permitissem uma condição de vida melhor ao operário, sobretudo, né? Porque até então o discurso era muito filantrópico, mas a igreja era muito resistente a reformas estruturais, né, que, por exemplo, permitissem acesso à propriedade, distribuição de riqueza, né? Então isso no pós-guerra muda, mas aqui nós estamos falando dos anos 30, anos 20 e 30. Então ainda é um momento em que o polo católico defende uma ordem social tradicional, é muito resistente a reformas, e no caso brasileiro, obviamente, o catolicismo se confunde com o elitismo, né, de alguns grupos que não queriam nenhum tipo de mudança social, né? E temiam muito o comunismo, né? O grande outro do catolicismo era o comunismo ateu, materialista, né? Então, o comunismo era visto como aquele que não só desagregava a nação, mas também desagregava a família, né? Comunidade de valores católicos, como aquela que seria o epicentro dos valores católicos. Porque os católicos viam na família e na escola
os dois eixos de perpetuação dos valores católicos, né? Valores, portanto, que conciliassem uma espécie de patriarcado, né, com uma visão orgânica de sociedade, né? Então, o comunismo era visto como grande medo. Não por acaso, os católicos se organizaram para disputar cadeiras na Constituinte de 34, a chamada Liga Eleitoral Católica, né? Uma organização que atuou bastante no processo eleitoral, e, além disso, começa a surgir também os círculos operários católicos, né? Ou seja, os católicos começam a entender que é preciso atuar junto à classe operária. Não basta falar para os operários irem às missas, rezarem, respeitarem as tradições católicas, né? Eles têm que atuar no dia a dia do operário, trazer o operário para uma espécie de engajamento, né, dentro desses princípios emanados pela Igreja, né, católica. E, portanto, reproduzindo, evitando que o operariado fosse seduzido pelo discurso socialista ou comunista. Então, vejam, a família, não é? É um elemento importante, é um núcleo importante. Portanto, a família ligada à ordem patriarcal privada, doméstica, é um elemento importante de perpetuação dos valores. E os católicos sempre desconfiaram muito dos nacionalismos exacerbados, né? Então, esse reforço do Estado Nacional como aquela entidade que ia tutelar os valores da sociedade sempre foi visto com muita desconfiança, né? Quer dizer, claro que os católicos reconheciam a importância do Estado Nacional, óbvio, né? Para a manutenção da ordem, para agregar uma elite, não é? Agregar um projeto de sociedade. Isso é posto. Mas a supervalorização do Estado, como havia, por exemplo, no polo fascista, ou mesmo nesse outro polo que a gente vai falar, o polo cientificista, já não era a marca dos católicos. Os católicos entendiam que a ordem, né, social, os valores católicos eram universais. Se eles eram universais, eles iam além dos estados nacionais, né? Era uma comunidade universal, né? Os católicos de cada país deveriam ajudar o Estado Nacional, e o Estado Nacional, por sua vez, ajudar os católicos a perpetuar os valores. Mas vejam, o Estado não era um fim em si mesmo. Ele não poderia ter uma capacidade e ele não poderia ser valorizado para além da família, para além da igreja. Isso é um ponto que também tensionava os católicos com, por exemplo, os fascistas ou mesmo os autoritários mais ligados vamos dizer assim, ao reforço do Estado Nacional como uma espécie de ente regulador da sociedade. Daí a desconfiança dos católicos em relação aos positivistas, né? Os positivistas defendiam, que é vamos dizer assim, está na base desse terceiro polo aqui, o polo cientificista, né? De tradição positivista, que defendia exatamente o quê? Que a universalidade era a ciência, não a religião, né? E, por sua vez, o Estado Nacional era uma entidade que deveria ter poder sobre a sociedade. Um poder, inclusive, no sentido de fazer avançar o progresso material da sociedade, né, como um todo, mesmo mantendo ordem e hierarquia. Vejam, esses três vetores aqui, ordem e hierarquia, não está em discussão. Não são polos que se abrem, por exemplo, para mudanças de caráter democratizante, necessariamente, mas sim de caráter de progresso econômico, no caso, principalmente, do polo cientificista, né? Então, esse terceiro polo, cujo grande nome aí era Oliveira Viana, segundo Bered, né, defendia que o Estado deveria ser um agente da modernização econômica do país e, por consequência, da modernização social. O que significava isso nessa ótica? É você fazer a transição de um modo de vida arcaico para um modo de vida moderno, urbano, industrial, né, cosmopolita, só que dentro de uma tutela autoritária, né? Que, portanto, se as massas fossem deixadas, né, sem tutela, o que poderia acontecer é que esse processo de modernização poderia levar a uma quebra de valores, né, abrupta em relação à tradição, o que poderia causar uma quebra nas próprias hierarquias sociais. Ou seja, todo o processo de modernização é um processo que abala valores do passado. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? E é curioso porque o próprio capitalismo, em certo sentido, é um agente de modernização e de vamos dizer assim, solapamento dos valores, né?
À medida que as sociedades, por exemplo, vão se desenvolvendo, inclusive em termos capitalistas, é comum que haja crise na família, crise de autoridade, conflito de gerações, né? Comum, quer dizer, desde os últimos 60 anos tem sido assim em quase todo mundo, né? A modernização traz esse tipo de conflito, né? Então vejam, e traz outros conflitos de outra ordem, conflitos inclusive, né, com grupos sociais que, né, se apropriam da linguagem da democracia para exigir direitos, né? Então esses grupos autoritários, mesmo defendendo a modernização capitalista, mesmo defendendo um papel do Estado como regulador desta modernização, sobretudo né, mais focada no caráter econômico, né, na necessidade do progresso, né, eles temiam por uma... eles entendiam que esse processo deveria ser tutelado porque senão poderiam subverter os valores, né? E eu diria que o Estado Novo, né, e também é uma perspectiva que a Marilena Capelato aponta, o Estado Novo acabou, vamos dizer assim, tendo a hegemonia mais deste grupo. Quer dizer, o Estado Novo assume, né, um caráter de tutor da modernização brasileira, da modernização capitalista, inclusive, né, com a ênfase na manutenção de certos valores tradicionais, para que exatamente as hierarquias não se subvertam, né, abruptamente, né? Porque essa era vista como uma ponte, né, para uma sociedade moderna, democrática, localizada num futuro longínquo, né? Ou seja, era preciso esse momento autoritário, né, para impedir que o próprio progresso, defendido e patrocinado pelo Estado, subvertesse a sociedade. Está claro isso? Né? Isso era uma lógica, né, bastante peculiar deste tipo de autoritarismo que é muito forte no Brasil. Vejam que mesmo no regime militar, né, em 64, nós teremos um novo capítulo desse discurso, né? O Estado tem que ser ocupado pelos tecnocratas, né? A sociedade tem que ser tutelada nesse processo de modernização para não perder seus valores, para não se descolar dos seus valores tradicionais. E essa é a contradição desses regimes, né? Eles patrocinam a modernização, querem controlar o tecido social, enfim, os conflitos sociais, mas a própria dinâmica estimulada por esses regimes acaba criando novos atores, criando novas agendas, criando novos conflitos, né? No regime militar, nos anos 60 e 70, isso é mais claro ainda, né? Mas mesmo aqui no Estado Novo, isso também acontece, né? Ok?